Vamos estudar os divisores de zero em um anel. Inicialmente, vamos relembrar o conceito de divisor de um número no conjunto dos números inteiros. Dados dois números A e B, dizemos que A é divisor de B quando existe um outro inteiro C, de tal forma que B é igual a C vezes A. Então, o divisor é o número da chave. Exemplos: o inteiro menos 5 é divisor de 20, pois existe o menos 4, tal que menos 4 vezes menos 5 é igual a mais 20. O inteiro 10 é divisor de 0, pois existe 0, tal que 0 vezes 10 é igual a 0. O inteiro 0 é divisor inteiro de 0, pois existe 0, de tal forma que 0 vezes 0 é igual a 0. O inteiro 0 é trivialmente divisor de 0, pois qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Exemplos nos conjuntos N. Em Z12, o elemento 3 é divisor do elemento 9, pois existe 3, tal que 3 vezes 3 é igual a 9. Quais são os divisores de 6 em Z12? Solução: encontrar dois elementos de Z12 significa que o produto de dois números tem como resultado 6 unidades a mais que o múltiplos de 12. Os múltiplos de 12 são 12, 24, 36, 48. Eu vou somar 6 em cada um desses múltiplos. 12 dividido por 6 dá 18. 18 é 2 vezes 9, 3 vezes 6. 24 mais 6, 30. 30, 3 vezes 10 e 5 vezes 6. 36 mais 6, 42. 42 é 7 vezes 6. 48 mais 6, 54. 54 é 9 vezes 6. Continuando, nós teríamos 60, 6 vezes 10. 66, 6 vezes 11. Selecionando os números, nós temos como resultado 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. O nosso interesse é identificar se existem divisores de zero em um anel. Nem todo anel admite divisor de zero. Exemplo: anel comutativo e com unidade. Sem divisores de zero é denominado anel de integridade. Definição: seja um anel conjunto A munido das operações adição e multiplicação e sejam A e B elementos não nulos, tais que A e B seja igual a zero. Disse então que A e B são divisores próprios de zero. Os anéis dos reais não admitem divisor de zero, pois não existem dois números reais diferentes que multiplicados resultem em zero. Portanto, ele é chamado de anel de integridade. Já o anel Z6 é um anel no conjunto dos números inteiros, módulo 6, e ele admite 3 divisores de zero, como mostra a tabela. Então, os divisores de zero: 2, barra, 3, barra e 4, barra. Vamos entender melhor essa tabela? Nem sempre o zero do anel é um número zero. Depende da característica dos elementos do anel. Exemplo: o anel das matrizes quadradas de ordem 2, com entradas nos reais, nós temos que a matriz de ordem 2, em R, o zero do anel é a matriz nula, 0, 0, 0, 0. Além da entrada em R, também a entrada pode ser nos inteiros e nos racionais. Se um determinado conjunto é um anel, o conjunto das matrizes quadradas com entradas nesse anel também é um anel. Exemplo: tenho 2 exemplos aqui que vocês podem analisar. Definição: seja a barra um elemento de um anel ZM, diz que A barra é um divisor de zero se o máximo divisor comum entre A e N for diferente de 1.
A partir dessa informação, fica fácil descobrir quais elementos são ou não divisores de zero em um anel ZM. Considere o anel Z54. Pegue um número aleatoriamente, por exemplo, o número 35, e calcule o máximo divisor comum de 35 e 54. Vamos lá, 54 dividido por 35 sobra resto 19. Vamos dividir agora o 35 pelo resto da conta. 35 dividido por 19, resto 16. 19 por 16, resto 3. E 16 por 3, resto 1. Lembra que o MDC tem que ser diferente de 1. Portanto, o 35 não é um divisor de zero de 54. Vamos achar agora o máximo divisor comum de 36 e 54. Fazendo as mesmas divisões, nós encontramos resto zero na última divisão. A conta deu exata. Como zero é diferente de 1, então 36 é um divisor de zero de 54. Pergunta 3. O anel Z10, módulo 10, quais são todos os divisores próprios do zero? Então, foi construída a tabela com todos os restos e nós observamos todos os elementos que tiveram uma divisão por 6 exata. Então, foi o 2, o 4, o 5, o 6 e o 8. Pergunta 6. Assinale a alternativa que contém o grupo das unidades do anel Z. É onde o resto foi 1. Se nós observarmos a tabela, onde o resto foi 1? Em 1 barra e em 5 barra, que é a resposta do exercício. Pergunta 7. Em Z18, quanto vale 13 barra mais 16 barra? 13 barra mais 16 barra é o mesmo que 13 mais 16 barra, ou seja, 13 mais 16, 29. Eu tenho Z18, módulo 18. 29 dividido por 18 sobra resto 11. Questão 10. Em Z, módulo 13, quanto vale 11 barra vezes 12 barra? É o mesmo raciocínio do exercício anterior. Nós vamos multiplicar 11 por 12 e dividir pelo módulo 13, que produz resto 2. Resposta, então, 2 barra. Um exercício para você resolver. Determine os divisores próprios de Z, módulo 8, e verifique se são comutativos. Continuamos na próxima videoaula.